E aí galera, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa 8ª aula de redes de computadores. Esse vai ser o nosso roteiro da apresentação. Nós vamos começar a tratar da camada de enlace, falar de quadros e enquadramento, de endereçamento e de métodos de detecção de erro. Vamos seguir a nossa referência do livro Arquitetura de Redes de Computadores, do Luiz Paulo Maia, página 82 a 89. Bom, a camada de enlace tem a principal função de garantir a comunicação entre dispositivos adjacentes, ou seja, conectados ao mesmo meio de transmissão. Então ela vai trabalhar com bits e com blocos de bits chamados de quadros ou frames. Tipicamente os quadros são formados por cabeçalho, dados e código de detecção de erro. Antes de falar da camada de enlace em si, vou relembrar alguns conceitos que são importantes para a gente ter na cabeça antes de tratar. Primeiro são os modelos em camadas. Okay? A gente trabalha com um modelo teórico chamado de modelo de 5 camadas. Okay? Então a gente já viu a camada física e vai começar a ver agora a camada de enlace. No modelo internet ou modelo TCP/IP, que é o modelo da nossa internet atual ou da rede internacional de computadores, essa camada física com a camada de enlace, ela forma uma camada chamada de acesso à rede, okay? Que faz as duas funções. E tem aquele modelo que foi um padrão que acabou que não vingou, que é o modelo OSI, modelo conceitual. Na verdade, um modelo que foi proposto de 7 camadas e acabou não vingando. Além dos modelos em camadas, então, a gente tem que lembrar da comunicação horizontal, ok? Então, cada camada vai pegar o seu dado, ok? Vai somar com o cabeçalho da sua camada. No caso aqui nós temos o cabeçalho da aplicação. Então, o conteúdo da aplicação, chamado de PDU, desce para a camada de transporte, que adiciona o cabeçalho de transporte, ok? Que desce para a camada de rede, que adiciona o cabeçalho de rede, por aí vai, até chegar na camada física, ok? Lembrando também que cada camada só se comunica com a camada equivalente no receptor. Relembrar também o conceito de encapsulamento. Então, o dado produzido na origem desce para a camada de aplicação, que adicione o seu cabeçalho de aplicação, formando o PDU da aplicação, ou a unidade de dados de protocolo, ou Protocol Data Unit. Okay? Então, cada camada vai formar o seu PDU, okay? Vai encaminhar para a camada de baixo, que adiciona o próprio cabeçalho e forma o PDU da camada atual. Okay? Chegando na camada física, que coloca no meio de transmissão, que vai ser enviado até o receptor. Caso os dispositivos que queiram comunicar não estejam diretamente conectados, ou seja, existe uma rede de interconexão entre os dispositivos, vai ser necessário então a presença dos comutadores, okay? Que vão decidir qual é o melhor caminho a ser tomado por cada pacote entre o transmissor e o destino. Então, a estrutura de um quadro típico da camada de enlace é pegar o PDU da camada de rede, okay? Que desce, vira os dados da camada de enlace, ok? Que vai adicionar o cabeçalho e vai adicionar o código de detecção de erro, ok? Formando o PDU da camada de enlace. Aqui nós temos um exemplo de quadro PPP, ou do protocolo ponto a ponto, indicando o tamanho de cada campo do quadro. Então aqui eu tenho 1 byte para endereço, 1 byte para controle, 1 ou 2 bytes para especificar o funcionamento do protocolo. A quantidade de dados varia o número de bytes, okay? E 2 a 4 bytes, 2 ou 4 bytes para código de detecção de erro. Um quadro ele pode ser formado por uma sequência de caracteres ou de bits. Tipicamente, um caractere é representado por 7 ou 8 bits, sendo que 8 bits é o mais comum, ou seja, 8 bits ou 1 byte é o mais comum. Então, tipicamente, um quadro é um múltiplo de 8 bits ou uma sequência de uma quantidade qualquer de bits. Bom, se o transmissor transmite continuamente bits e o receptor recebe continuamente bits, ele tem que ser capaz de identificar exatamente onde termina cada um dos campos do quadro, ok? Então, o que é endereço, o que é protocolo, o que é dado, o que é código de detecção de erro. Para poder identificar aonde começa e aonde termina cada quadro, a maioria dos protocolos vai utilizar um caractere, uma sequência de bits especial chamada de flags, ok? Então, cada quadro tem um flag de início e um flag de fim. Pode ser o mesmo ou não. Então, no caso aqui, eu tenho um flag identificando o início do quadro, ok, que é 0, uma sequência de 6 uns, depois outro 0, aí vem o quadro e tem um flag de término, que é da mesma forma, um 0, 6 uns e outro 0, ok?
Então, dessa forma aqui, meu receptor vai poder sincronizar os dados com o do transmissor para identificar o que é endereço, o que é controle, o que é protocolo, dados e código de detecção de erro. Um dos problemas da utilização de flags é caso esse flag ocorra durante a transmissão do quadro, mas fora da área onde representa a delimitação do quadro. No exemplo anterior, o delimitador de início e de fim de quadro era o 0, seguido por uma sequência de 6 uns e outro 0. Ok? Então, se eu precisar representar aquele valor de 0, 6 uns e outro 0 dentro do quadro, eu tenho que colocar algum tipo de caractere especial identificando que não é o flag válido para terminar ou para iniciar um novo quadro. Ok? Então, cada vez que eu tiver que transmitir aqui, no caso de FF, é flag final e FI, flag inicial. Ok? Eu tenho que colocar, ou até mesmo um caractere especial que vai indicar que aquele flag não é válido, eu tenho que mandar uma cópia do caractere especial antes do flag para avisar para o receptor que aquele flag não é o fim de quadro efetivamente. Essa técnica aqui de mandar um caractere especial antes, cada vez que eu tenho um flag que delimita o início ou o fim do quadro, é chamada de byte stuffing, ok? Já que esse quadro aqui é composto por bytes. No exemplo anterior, o quadro era formado por um conjunto de bytes, ok? Ou seja, múltiplos de 8 bits. No caso aqui, a gente tem um quadro formado por bits, pode ser qualquer sequência de bits. Por acaso, a sequência aqui de flag, um flag que identifica o início e o fim do quadro, é a mesma, 0, 6 uns seguido de um 0. Suponho então que eu precise transmitir dentro dos dados do quadro aqui a mesma sequência que contém o flag. No caso aqui, 0 seguido de 6 uns seguido de outro 0. Para que essa mesma sequência não ocorra, cada vez que acontecer 0 e 5 uns, eu vou colocar um bit 0, ok, antes do sexto bit 1, e dessa forma o receptor vai perceber que cada vez que ele receber uma sequência de 0, 5 uns e um 0 seguido, o que ele vai fazer? Ele vai remover esse 0, sabendo que isso aqui não representa uma flag, sim representa os dados internos do quadro que ele tem que receber. Okay? E aí sim, quando vier a flag original de 0, 6 uns e outro 0, ele sabe que representa o início ou o fim de um quadro. Se a técnica anterior era chamada de byte stuffing ou preenchimento de bytes, essa aqui é chamada de bit stuffing ou preenchimento de bits. Cada dispositivo tem uma interface de comunicação que recebe um endereço único que permite identificá-lo. Aqui então nós temos um quadro Ethernet, ok? Então os primeiros 6 bytes representam o endereço do destino, ou seja, quem vai receber aquele quadro. Os próximos 6 bytes representam o endereço da origem, ou seja, quem está transmitindo aquele quadro. Os próximos 2 bytes representam o tamanho dos dados que serão enviados aqui no campo de dados, que podem ter de 0 a 1500 bytes. Okay? E por fim, os últimos 4 bytes representam o código de detecção de erro. Cada interface de rede vai possuir então um endereço físico ou endereço MAC, Medium Access Control, ok, que possui então 6 bytes ou 48 bits. Então, com 48 bits, 2 elevado a 48 é a mesma coisa que 2 elevado a 40 vezes 2 elevado a 8, dá mais ou menos 281 trilhões de dispositivos possíveis com esses 48 bits. Okay? Eu acho que a forma mais fácil de pensar aqui é dividir 2 elevado a 8 é 256, 2 elevado a 10 é quilo, 2 elevado a 20 é mega, 2 elevado a 30 é giga, 2 elevado a 40, então é tera. Então, mais ou menos 256 tera dispositivos. Só que aqui é potência de 2, então 281 trilhões de dispositivos diferentes. Como eu disse antes, então, cada interface de rede tem o seu endereço MAC, é o endereço físico, ok? Tipicamente ele é representado por um conjunto de 12 caracteres hexadecimais, ok? No caso aqui eu tenho um comandinho ipconfig/all no Windows para mostrar o endereço MAC de todas as interfaces de rede, ou o ifconfig no caso dos derivados de Unix. Existem vários tipos de endereçamento, ok? No caso aqui, ó, quando eu tenho uma origem falando para vários destinos, é chamado de multicast. Quando eu falo de uma origem para todo mundo, é chamado de broadcast, ok? E quando eu falo de uma origem para um destino, é chamado de unicast.
Durante a transmissão de um quadro podem ocorrer erros de atenuação, erros de ruído e etc. Então existe um código de detecção de erro que vai tentar identificar se houve algum erro na transmissão. O funcionamento geral de todo o código de detecção de erro é: eu vou pegar a mensagem original, vou aplicar uma função qualquer que vai gerar um código de detecção de erro, ok? Eu vou transmitir junto da mensagem original esse código de detecção de erro. O receptor, então, vai receber a mensagem transmitida mais o código de detecção de erro e vai aplicar a mesma função sobre a mensagem original e vai gerar um código de erro paralelo, ok? E vai comparar o código de erro que ele gerou com o código de erro que foi enviado pelo transmissor. Se forem iguais, ele assume que a mensagem chegou sem erro. Se forem diferentes, ele assume que houve um erro na transmissão e alguma providência tem que ser tomada, ou de reenviar o quadro novamente, ou de tentar consertar esse erro. Recapitulando então a detecção de erros. Se vários fenômenos podem causar erros, a primeira coisa então é detectar se houve algum erro. Se houver, eu vou tentar recuperar a informação, ou seja, corrigir o erro ou pedir para que aquele quadro seja enviado novamente. Todos os métodos de detecção de erro funcionam da mesma forma, que é inserir bits extras de informação na informação a ser transmitida. Com isso eu gero um desperdício na quantidade de informação a ser transmitida, porque nem tudo representa mensagem, ok? Existe essa parte somente para fazer o funcionamento da detecção de erro. Então esses bits extras eles são acoplados à informação original e transmitidos juntos. O receptor vai conhecer aquele algoritmo de detecção de erro, ok? Vai fazer a verificação e vai comparar se os dados que ele recebeu são os mesmos dados que ele gerou, se deu certo ou se deu errado a transmissão. Uma das formas mais simples de verificação de erro é chamado de método da paridade, ok? Ela consiste então na inserção de um bit de paridade ao final de cada mensagem a ser enviada, ok? Então, se for paridade par, o número de bits a ser transmitido tem que ser par. Se for paridade ímpar, o número de bits a ser transmitido tem que ser ímpar, ok? O receptor então vai contar o número de bits 1 e vai calcular se houve erro ou não. Exemplificando aqui então, no caso de paridade ímpar, foi transmitido essa mensagem aqui, ok? 3 1 seguido de 3 0 seguido de um bit 1, ou seja, e o oitavo bit, então aqui eu tenho 7 bits representando a mensagem e o oitavo bit representa a paridade ou código de detecção de erro. Como eu tenho 4 bits 1 e a paridade ímpar, então eu vou ter que colocar mais um bit 1 para que a quantidade de 1s seja ímpar. Da mesma forma, se chega a mesma mensagem e eu tenho paridade par, eu já tenho 4 bits 1, ok? Então o código de detecção de erro é 0, ok? Porque 4 é par, então bit de paridade vai ser 0. Então para estes caracteres aqui que tem 4 bits 1, a paridade par vai colocar o dígito 0, a paridade ímpar vai colocar o dígito 1. Da mesma forma, esse caractere aqui que tem somente um bit 1, a paridade par vai colocar um outro bit 1 para que fique 2 bits 1, ok? Formando a paridade par, e a paridade ímpar vai colocar o dígito 0 para que continue ímpar. É fácil perceber que o método da paridade não é muito confiável, porque se 2 bits aqui virarem ao mesmo tempo, se esse aqui é 0 vira 1 e esse aqui é 1 vira 0, o bit de paridade continua sendo 1, ok? Em compensação, a mensagem foi transmitida, foi recebida incorretamente. Então, com isso, o método da paridade não é um método muito confiável. Uma evolução do método da paridade é chamado de paridade múltipla, ok? Então, para cada mensagem, eu continuo gerando o bit de paridade, no caso aqui é chamado de paridade simples. Para cada bloco de bits de mensagem que eu for mandando, eu gero a paridade múltipla. No caso do método da paridade múltipla, se ocorrer apenas de um bit ficar invertido, eu consigo identificar em qual linha e em qual coluna esse bit foi invertido. Fica o desafio para vocês aí identificarem quais erros são detectáveis em método da paridade simples e no método da paridade múltipla. Para poder padronizar a comunicação entre dispositivos, surgiu a tabela ASCII, ok? A tabela ASCII, então, é código padrão americano para o intercâmbio de informação, do inglês American Standard Code for Information Interchange, e essa tabela, então, vai conter a representação numérica de caracteres, incluindo não imprimíveis, ou seja, tudo que não tivesse uma representação era convertido para um número para que o receptor convertesse
aquele caractere, aquele número, no caractere não imprimido. Aqui nós temos a tabela ASCII estendida, com os valores variando de 0 a 255, ou seja, um total de 256 valores, necessitando de 8 bits para poder representar cada um dos caracteres da tabela. Outro método de detecção de erro é o checksum. Ele funciona somando o valor da tabela ASCII de cada caractere da mensagem a ser transmitida, ok? Com essa soma ele vai dividir por 256, produzindo um resto entre 0 e 255. Esse resto então é o checksum, ou seja, é o número que representa um valor qualquer da tabela ASCII que vai representar o código de detecção de erro. Aqui então nós temos um exemplo, a mensagem modem, exclamação, pegando o valor da tabela ASCII aqui, vai gerar esses valores aqui, somando tudo deu 403, dividindo por 256 eu tenho um resto de 147, ok? 147 na tabela ASCII representa a letra O minúscula com circunflexo. Então a mensagem a ser enviada vai ser a mesma mensagem anterior, mais o caractere O minúsculo com acento circunflexo. Se a mensagem recebida for MOWEN, ou seja, esse caractere aqui teve algum bit invertido, chegando o valor U maiúsculo em vez de D maiúsculo, então o valor do checksum vai ser de 85 em vez de 147, identificando que houve um erro na transmissão. O checksum também possui problemas, ok? Então aqui a gente tem um exemplo de mensagem enviada amo, exclamação. O valor da tabela ASCII está aqui de baixo, totalizando a soma em 254, que vai dar esse quadrado pequeno aqui como caractere da tabela ASCII. Ok? Então, se a mensagem recebida for OIE maiúsculo com exclamação, o somatório também vai dar 254, o caractere da tabela ASCII também é o mesmo, ele vai achar que a mensagem recebida está correta, mas na prática está praticamente toda incorreta. Outro método de detecção de erro é o CRC, ou Cyclic Redundancy Check, ou verificação de redundância cíclica. Ele é bem mais eficiente que o método de paridade e o checksum. Okay? Os códigos vão ser gerados através de polinômios padronizados, okay? E esses polinômios são muitas vezes implementados em hardware para fazer essas verificações de forma muito rápida. O CRC funciona dividindo os dados a serem transmitidos por um divisor, que é um polinômio já conhecido, ok? Gerando um resto, e com esse resto eu vou somar a mensagem a ser transmitida, com isso gerando o código de detecção de erro. A mensagem a ser transmitida pode ser convertida em um polinômio de coeficiente 0 e 1 somente. Então aqui nós temos um exemplo onde o x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais x elevado a 0 representa o polinômio dos dados 1, 1, 0, 0, 0, 1, ou seja, x elevado a 0 representa a primeira posição, x elevado a 4 representa a quinta posição, x elevado a 5 representa a sexta posição, compondo então esses 6 bits. O CRC trabalha com aritmética de módulo 2, não é binário, ok? Prestem atenção nisso. Então aqui nós temos um produto de um polinômio x3 mais x2 mais x0 pelo polinômio x3 mais x1 mais x0. Se fosse aritmética normal, eu cairia nesse termo aqui, onde tem 3 vezes x elevado a 3. Okay? Como é aritmética de módulo 2, só existe coeficiente 0 e 1. Beleza? A aritmética em módulo 2 funciona igualzinho à operação de ou exclusivo. Okay? Então, onde é 0 e 0 dá 0, onde é 0 e 1 dá 1, onde é 1 e 0 dá 1 e onde é 1 e 1 dá 0. Não tem vai 1 e não pega emprestado. Então, se eu estiver somando esse conjunto de bits aqui com esse outro conjunto de bits aqui, não é matemática binária. 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0. Não pega emprestado e não tem vai 1. Ok? Da mesma forma da soma e da subtração, ocorre na multiplicação e na divisão. Não tem vai 1, não pega emprestado. Então, essa sequência aqui, 1, 1, 0, 1 vezes 1, 0, 1, 1. Então, eu coloco aqui, ó, 1 vezes a sequência, coloco ela aqui. 1 vezes a sequência, coloco ela aqui com uma casa decimal para frente. Okay? Ou, na verdade, um dígito para frente, melhor dizendo. Esse aqui é 0, eu coloco uma sequência de 4 zeros, um dígito para frente. E por fim eu coloco de novo a mesma sequência, outro dígito para frente. Então,
1 e 0 vai dar 0, 0 e 1 vai dar 1, 1 e 0 vai dar 1, 1 e 1 vai dar 1 de novo, ok? Só dá 0 se for 0 e 0 ou 1 e 1, ok? E se tiver 1, dá 1 também. Da mesma forma, ocorre para a divisão. Por fim, a operação de divisão em módulo 2, ok? Então eu quero dividir, falando em base 10 para ficar mais fácil, 10, 10, 11, 0, 0 por 10, 11, ok? Lembrando que isso aqui, na verdade, são binários e aritmética de módulo 2. Então, se eu quero fazer essa divisão, eu pego esses 4 primeiros dígitos aqui e abato dos 4 primeiros dígitos aqui. Então, multiplico por 1 o divisor, ok? E faço a operação. Se fosse em binário, não daria certo. Como é em módulo 2, está tudo ok. Então, 0 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 0. Então, ficou esse 1 aqui, esse 1 aqui desceu, então eu vou ter 2 dígitos para dividir por 4. Não vai ser possível. Então eu coloco um 0, desce o próximo 1. Então ficou 3 dígitos para dividir por 4. Ainda não é suficiente, ok? Então coloco mais um dígito 0, um bit 0 aqui, e aí sim eu consigo fazer a divisão. Multiplico por 1 o divisor e abato aqui do 11 e 10 por 11 e 11. Então eu vou fazer a operação 0 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0. Ok? Esse 0 aqui desceu, formando 10, 10, que eu quero abater o 10, 11. Eu multiplico por 1 novamente. Vou lembrar de novo, isso aqui não é binário, isso aqui é módulo 2, por isso que essa operação pode ser feita da forma como está. Então, multiplico por 1 aqui o divisor, vai ficar 10, 10 menos 10, 11, então 0 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 0. Ok? Então, esse aqui vai ser o resto da divisão desse número, 10, 10, 11, 0, 0, por esse número, ok? E esse aqui vai ser o meu código de verificação de erro. Então, sempre que eu quiser fazer uma operação de CRC, eu tenho que escolher um divisor, ok? Esse divisor, então, vai ser um polinômio qualquer, chamado de gerador, nós vamos identificar por G, e esse polinômio gerador vai ter uma largura, um tamanho, que é a ordem desse polinômio, ok? É a quantidade de bits menos 1. Okay? Já que o primeiro bit representa um valor elevado a zero, então não conta. Então, se eu tenho um polinômio gerador de 10 bits, a largura dele é de tamanho 9, ok? E eu vou adicionar, então, no caso aqui, W zeros ou 9 zeros no exemplo anterior, ao final da mensagem que eu quero transmitir. Então aqui, se eu quero transmitir essa mensagem aqui, o meu polinômio gerador é esse aqui, o que eu vou fazer? Esse polinômio gerador tem 5 bits, ok? Então eu vou adicionar 4 bits zeros ao final da mensagem original, vou efetuar o cálculo do CRC e vou somar com essa mensagem aqui para transmitir, para ver se ocorreu erro na transmissão. Apesar de parecer complexo, o funcionamento do CRC é muito simples. Vamos imaginar a divisão comum do valor 11 pelo valor 3, ok? Então, o dividendo é 11, o divisor é o 3, e nós vamos realizar essa divisão. Então, eu vou colocar aqui o quociente como 3, 3 vezes 3 dá 9, então, abatendo aqui do valor inicial 11 menos 9, eu vou ter o resto 2. É a mesma coisa, então, que eu transmiti o valor de 11 com o resto 2 ao final. Então, o receptor receberia esse valor aqui, 11,2, ok? E faria a conta. 11 dividido por 3, porque 3 já é o polinômio ou o divisor que ele já conhece, calcularia que o resto é 2 dessa divisão, ok? Então, ele recebi 2 e calculei 2, então a divisão está correta, o valor recebido está correto, o quadro foi transmitido corretamente. O que dificulta no caso do CRC é porque os dados estão em binário, e a operação é feita em módulo 2. Mas vocês viram que é super simples. Aqui então nós temos uma operação para vocês tirarem a prova, ok? Verificarem se estão sabendo realizar a divisão em módulo 2 para o cálculo do CRC, e durante a aula a gente tira dúvidas. Então o algoritmo genérico para cálculo do CRC vai ser pegar um polinômio gerador conhecido de ordem W. A gente sabe que a ordem W é a quantidade de bits menos 1, ok? Então, se eu tenho uma mensagem qualquer com um polinômio gerador de tamanho 5, eu vou somar 4 bits zeros essa mensagem que eu quero transmitir, ok? Vou chamar esse resultado de mensagem mais 4 bits zeros de M', ok? Vou dividir M' pelo polinômio gerador,
usando a aritmética de módulo 2, calcular o CRC e vou enviar junto da mensagem original. Aqui nós temos alguns dados sobre o CRC16, que é um polinômio padronizado utilizado na informática, ok? Então ele tem confiabilidade de 100% para a detecção de erro, que comprometa somente 1 ou 2 bits no pacote de dados, e para outros erros comuns a confiabilidade supera 99,99%. E é isso, galera. Obrigado.